Olá, alunos, eu sou a professora Joelma e neste módulo eu vou trabalhar com vocês a disciplina de marketing. Como nós já tivemos a oportunidade na aula inaugural de vocês, que foi para vocês entenderem o porquê de cada disciplina que vocês vão estar estudando, o marketing é fundamental vocês estarem entendendo os conceitos e as práticas que são trabalhadas nessa disciplina, porque todas as empresas e organizações, seja tanto do setor público ou da iniciativa privada, têm ações de marketing dentro do seu trabalho. Para entender um pouquinho sobre o marketing, nós vamos ter que fazer um breve relato histórico para vocês verem como foi a evolução deste conceito. Na Revolução Industrial, tinha-se uma preocupação muito grande com a produção. Então, eles sistematizaram todo o processo de produção e todas as indústrias começaram a produzir em larga escala. E o que isso aconteceu? Todo mundo produzia, eu tive uma oferta muito grande de produto. Após a Segunda Guerra Mundial, que teve todo aquele impacto econômico, as empresas estavam lá com muitos produtos para serem vendidos, todos sistematizados nos processos de produção, porém eles precisavam agregar algum valor no seu produto que atendesse este cliente, que fosse um diferencial para o cliente. Aqui a gente já começa a ter as estratégias de marketing mais claras no nosso processo. E em 1954 foi onde nós começamos a entender o marketing como um setor da empresa. Foi quando o Peter Drucker veio falar sobre a prática da administração e ele foca todos os setores da empresa. E dentre esses setores vem falar sobre o setor de marketing. Então não fica só uma ideia isolada dentro da organização. Ela passa a ter um setor se tratando só dessa demanda. Na década de 60, Theodore Levy veio falar sobre a miopia do marketing. O que ele falava? Por mais que eu tinha um setor na empresa, falando de marketing, eu não tinha esse cuidado de entender o que o meu cliente precisava. Eu só focava no meu produto, eu não buscava entender o meu cliente. Por isso que veio falar de miopia, quer dizer que o marketing não enxergava aquilo que era essencial, que era a exigência do meu cliente. Em 1967, Philip Kotler vem falar sobre a teoria de marketing. É o primeiro estudo acadêmico que nós temos que passa da fase de teste e vem realmente para a fase de teoria já consolidadas sobre o marketing. Então, esses três teóricos aqui, ele falam muito claro sobre o marketing e vocês podem estar acompanhando a evolução através dessas teorias que eles relatam. Na década de 90, nós vivemos a revolução tecnológica e neste momento as empresas buscaram ter um contato mais próximo com o cliente. Foi aqui que foram criadas os serviços de atendimento ao cliente, por exemplo, que ela precisava deste canal para entender o que o cliente realmente estava precisando. E atualmente que nós vivemos na era da informação, as empresas estão totalmente voltadas para o cliente. É o cliente que demanda aquilo que a empresa vai produzir. E não há, bem diferente da Revolução Industrial, no qual a empresa produzia e o cliente tinha que consumir aquilo sem saber se era ou não a necessidade dele. Então, atualmente, quem determina o processo da empresa é o cliente e não o inverso, como na Revolução Industrial. E a partir do conceito histórico, vocês já podem estar formulando o conceito de vocês de marketing. Eu vou apresentar aqui 3 autores para vocês entenderem, mas vocês já vão entendendo o que é o marketing. Por muito tempo se confundiu o marketing com vendas, uma atitude isolada, venda ou uma propaganda, e o marketing não é isso. Kotler vem definir o marketing como um processo social por meio do qual as pessoas e grupos obtêm aquilo que necessitam e o que desejam, através da criação, da oferta e de uma livre negociação de produtos e serviços. Então aqui você está vendo que Kotler, ele já fala que é aquilo que a pessoa necessita, ele já vem usar o termo necessidade e desejo aqui dentro deste conceito, que é através do quê? De uma livre negociação. Por isso nós temos várias empresas ofertando o mesmo produto que busca atender a demanda do cliente e ele é livre para escolher qual dessas empresas ele vai atender. Drucker veio falar que o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Aqui já contradiz aquele conceito que antigamente se falava que marketing é relacionado à venda.
Por quê? Ele fala que conhecer e compreender o cliente, também o cliente, faz que o produto se torne algo que se venda por si só. Então eu não tenho esforço para vender o produto a partir do momento que eu conheço a necessidade do meu cliente. O meu cliente necessita daquele produto ou daquele serviço e ele vai em busca. Então o esforço da venda se torna mínimo neste caso. E Sobral vem falar que a empresa focada no cliente é aquela que está atenta à evolução de suas necessidades. Nesse sentido, a orientação para o cliente é mais do que uma estratégia, é uma filosofia gerencial que guia as rotinas e as atividades de todos na organização. Então, toda empresa, todos os setores, eles têm que estar envolvidos na busca por atender essas necessidades. Não adianta eu ter um setor único dentro da empresa falando disso. Complementando o conceito de marketing, nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa mercadológica. O que a pesquisa mercadológica é? Quando você vai abrir uma empresa ou você quer lançar um novo produto, ampliar o seu negócio, você precisa entender como está toda a realidade do mercado, do seu cliente e da sua empresa. Nisso nós utilizamos a pesquisa mercadológica. A pesquisa é uma estratégia que você utiliza para tomar uma decisão. No primeiro momento eu estudo tudo aquilo, eu tenho um relato e após isso eu vou tomar as minhas decisões. Os objetivos da pesquisa é conhecer o perfil do cliente, ver as características dele, qual que é o potencial que eu tenho para estar ampliando minha empresa, abrindo uma filial. Qualquer decisão que eu vou tomar na minha empresa, eu preciso de uma pesquisa mercadológica. Para que eu não tome uma decisão no escuro, eu tenho que ter dados, tanto quantitativos como qualitativos, que definam o perfil do meu cliente. O que eu preciso verificar também, que é um dos objetivos, é as estratégias dos meus concorrentes, os pontos fortes e fracos deles. E eu também preciso fazer o quê? Analisar os meus fornecedores. Porque às vezes eu estou demandando um novo produto, eu quero ampliar e eu não vou ter o fornecedor. Então eu preciso também conhecer o meu fornecedor. São 6 etapas que nós temos na pesquisa mercadológica. Nós vamos passar uma por vez e vamos tentar exemplificar para vocês. A primeira etapa é a definição do problema. Quando eu vou, por exemplo, vou pegar exemplos de uma padaria. Eu quero ampliar minha produção de pães. Então, qual que é o meu problema? Identificar se eu vou ter uma demanda para suprir essa minha oferta. Certo? Então, eu vou verificar se hoje eu vendo 500 pães, eu quero dobrar isso, eu quero chegar a 1000. Então, qual que é o meu problema? Identificar se eu vou ter o mercado vai absorver isso, qual é o perfil do meu cliente, se ele quer realmente o pão francês, se ele quer outro tipo de pão. Eu vou ter que definir os meus concorrentes. Talvez próximo da minha padaria eu tenho outras padarias, outros mercados que competem com o meu trabalho. Então eu não vou conseguir ampliar e alcançar meu objetivo. Por isso que eu defino o problema. Assim que eu definir o problema, eu vou desenvolver o plano de pesquisa. O desenvolvimento do plano de pesquisa é quando você vai relacionar e você vai estruturar a sua pesquisa. Eu preciso tanto de dados quantitativos como qualitativos. Os dados quantitativos são aqueles relacionados a números que eu consigo mensurar através de um estudo estatístico, por exemplo. Vamos lá, um exemplo de pesquisa quantitativa é em período eleitoral, quando você vai avaliar qual candidato está à frente das pesquisas, qual tem mais chance. Isso é quantitativo. O qualitativo é quando eu pergunto para o eleitor o porquê que ele está votando naquele candidato. Então eu vou ter dados que envolvem os sentimentos, as emoções das escolhas no meu cliente. Por isso que nesse momento eu já estruturo. Os dados quantitativos, normalmente eu faço um questionário fechado, que eu faço pergunta para o meu cliente, que eu avalio o meu concorrente, tudo com dados fechados. O qualitativo, normalmente, são entrevistas abertas. Eu faço a pergunta, eu estruturo as perguntas e ele vai respondendo e eu vou anotando. Então, assim que eu desenvolvo como vai ser essa minha pesquisa, qual método que eu vou estar utilizando, onde que eu vou fazer essa pesquisa,
Qual é o público? Eu vou para a coleta de informação. A coleta de informação é a pesquisa do campo mesmo. É quando eu saio da minha empresa e eu vou para a rua para tentar colher esses dados. Então, a coleta de informações vocês podem chamar também como a pesquisa de campo. É quando eu estou lá entrevistando meus clientes ou analisando meus concorrentes. Depois disso, nós temos a análise das informações. A análise das informações é onde eu vou quantificar todos os meus dados relacionados à pesquisa quantitativa e eu vou qualificar os dados da pesquisa qualitativa. Então, eu vou lá, eu vou fazer estatística, eu vou fazer gráficos, eu vou fazer relatórios apontando todas as respostas para eu depois poder apresentar. Quando eu apresento os resultados, eu tenho que falar qual foi o método que eu utilizei lá na minha pesquisa de campo. Por quê? Para que você tenha dados com mais credibilidade. As pesquisas mercadológicas, elas devem ser feitas por todas as empresas, desde uma pequena até uma grande empresa. As grandes empresas, normalmente, elas terceirizam essa parte da pesquisa mercadológica. Então, se eu estou trabalhando numa empresa que fui contratada para fazer uma pesquisa mercadológica, quando eu vou apresentar os resultados para a equipe gerencial, eu tenho que explicar para eles como que eu cheguei naqueles dados, para que a minha pesquisa tenha uma credibilidade maior e não fique informações soltas sem saber de onde que eu tirei ou não. A partir do momento que se apresentam os resultados, eu tenho a tomada de decisão. Tá, o meu problema lá era que eu queria aumentar a quantidade de pães fabricados na minha padaria. Eu fiz todo o estudo, analisei as informações. Quando eu chego na tomada de decisão, eu vou decidir, eu vou realmente aumentar ou não? Não vou aumentar. Fabrico 500 pães e o mercado não vai absorver tudo isso que eu estou fabricando. Então, isso é a tomada de decisão. Muitas vezes a tomada de decisão é algo que realmente eu estava esperando e que eu vou conseguir, ou às vezes não, eu vou ter que dar um passo para trás e eu estou vendo que nem os 500 pães o mercado vai absorver. Então, por isso que é importante você fazer cada passo de uma pesquisa, por menor que seja a sua empresa, para que você tome uma decisão mais seguro. Porque eu vou falar, não, eu vou fabricar, dos 500 que eu quero aumentar, eu vou fabricar 300 pães doces, 100 pães de sal. Mas o meu mercado não vai absorver isso. Na região que eu estou, que é meu comércio, eles só querem o pão francês. Então, é por isso que você tem que conhecer realmente a necessidade do seu cliente, ver o que o seu concorrente está fazendo e ver também como você vai conseguir ampliar isso, sua estrutura, seus fornecedores. Então, tudo isso é a parte da pesquisa mercadológica que vocês vão estar desenvolvendo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o marketing de serviço e de produto, que, como nós vemos aqui na imagem, está na apostila de vocês também, é onde a empresa vem seduzir o cliente, é onde ela quer te conquistar e todos nós, a partir do momento que nós desejamos comprar um produto, vem esse processo de conquista da empresa para a gente. As empresas orientadas para o marketing, ela tem preocupação constante com o desejo do cliente. Quando esses desejos mudam, as empresas procuram evoluir, orientando-se pelo que os clientes querem e buscando novas formas de atendê-los. Hoje o marketing ele não quer só captar um novo cliente, ele quer fidelizar aquele cliente. Isso a gente pode estar verificando no nosso dia a dia, quando a gente vai no mercado que tem um programa de fidelidade, que você chega lá e a caixa no primeiro momento já te pergunta. Farmácias que utilizam também esse sistema, porque ele não quer que eu compre só uma vez, ele quer que eu compre e que eu continue comprando. Então, essa é a filosofia da empresa hoje que está voltada para o marketing. E quando eu falo de filosofia da empresa voltada para o marketing, eu tenho que entender que não depende só do setor do marketing. Depende de toda uma organização. Eu preciso que toda a minha empresa tenha essa cultura enraizada nela. Porque o que acontece? Senão eu vou falar, por exemplo, que eu vou vender um produto que ele é líder em qualidade, que ele não quebra e tal. E se meu funcionário lá do chão de fábrica, ele não está preparado, ele não tem essa visão, o que vai acontecer? Ele não prezando pela qualidade, a minha ação de marketing vai ser
ação que não vai dar certo, porque não vai conseguir ter qualidade. Então, o primeiro momento, eu tenho que vender essa ideia para o meu cliente interno, que é o meu funcionário. Essa venda da ideia para o cliente interno se chama endomarketing, que é o marketing para dentro da empresa, que é onde você faz com que todos eles caminhem no mesmo sentido. O marketing de serviço e produto, quando você vai fazê-lo, você tem que apresentar para o seu cliente, para o mercado, como que eu vou me posicionar, como que a minha empresa está, como que eu quero que você veja a minha empresa. Isso se chama de posicionamento de mercado. É assim, quando eu vou pensar em tal marca, eu penso em tal, que eu quero comprar um produto com preço baixo, ou que eu quero usar um produto X, eu já sei qual empresa que eu vou estar utilizando. E são 3 as estratégias de posicionamento e eu tenho os exemplos aqui que a gente vai discutir em cima deles. A primeira estratégia é a diferenciação. Eu citei o exemplo do caso da Coca-Cola. Como que é uma empresa que se apresenta pela diferenciação? Ela preza pelo quê? Pela qualidade do seu produto, pela forma que ela vai apresentar, pelo canal de distribuição que ela vai estar utilizando. Então, isso tudo é diferenciação. Por exemplo, quando você quer tomar uma Coca-Cola pequena, você tem a pequenininha. Se você quer uma Coca-Cola para um churrasco que tem mais gente, você tem a grande. Então, ela tem esse diferencial, que ela atende o cliente com qualidade, que é líder de mercado, pela qualidade dela. A gente não tem um refrigerante de cola, por exemplo, que substitua. Pela quantidade e suas formas de produto que ela apresenta, que ela atende vários públicos. E também pelos canais de distribuição. Hoje, em quase 90% dos mercados, padaria, mercadinho da esquina, supermercado, você encontra uma ação de marketing da Coca-Cola, seja num porta-guardanapo, seja num banner, seja no freezer. Então, ela tem essa diferenciação que ela utiliza. Liderança em custo. A Gol, alguns anos atrás, quando ela decidiu entrar no mercado para brigar com a principal líder do mercado, que na época era a TAM, ela utilizou a liderança em custo. Que vem ser o quê? Eu ofereço o mesmo produto que o meu concorrente ou serviço, porém eu diminuo o meu preço, né? Eu vou estar ganhando no preço do mercado, porém eu tenho que vender mais para eu ter um lucro maior. Então essa é a liderança em custo que algumas empresas utilizam quando os produtos e serviços são muito similares, que eu não vou conseguir brigar por uma qualidade, então eu posso brigar pela liderança em custo. E nicho de mercado, o caso da Ferrari, por exemplo, que ela tem um público específico que ela atende. Por exemplo, carros da Ferrari. Quando você sai para ver um carro, você vai em diversas concessionárias, você não vai no da Ferrari, porque ela já tem um público específico que ela atende, por isso se chama nicho de mercado. Um outro exemplo é alguns restaurantes temáticos. Por exemplo, comida tailandesa. Você sai para almoçar, você não pensa na hora, eu vou comer comida tailandesa. Então, ela tem um público já definido e específico que ela vai estar atendendo. Nós vamos dar um intervalinho agora e a gente volta na próxima aula falando sobre os fundamentos do marketing, que são também conhecidos como os 4 P's do marketing.